Meu amigo Claudinho Scaraboto, juntamente com a doutora Grazi. A partir de agora eu vou passar a bola para a doutora Grazi. Com certeza aí vem um show de entrevista com a doutora Grazi e o Claudinho, e a gente vê cada dia mais deslanchando na sua profissão. Isso é legal. Um é gostar da profissão e, como diz o Luiz Cláudio, é ter dão. Tem dão, aí vai longe, deslancha quando você gosta da sua profissão. Doutora Grazi, bom dia. Bom dia, William, meu amigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. Vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Eu sempre falo isso. Vocês que nos ouvem são a razão disso tudo acontecer. Não é? Se não tivesse ninguém ouvindo a gente, não ia ter razão. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, tá? E lembrando, se você estiver aí muito ocupado, não conseguir colocar atenção na nossa entrevista aqui, que vai ser muito boa, muito produtiva, à noite, o episódio 4 do Pode Canalizar vai estar no YouTube, lá no canal Canalizar, tá bem? Eu tô aqui com... Posso dizer que é meu amigo, né? Pouco tempo de convivência, mas a gente já estreitou uns laços de amizade, uma pessoa muito bacana. O Cláudio José Scaraboto, o Claudinho, o arquiteto Claudinho, que está me dando a honra de estar aqui no episódio 4. E o Claudinho, ele tem muita história para contar. O William já falou aqui mais ou menos. Todo mundo conhece ele como arquiteto. E hoje arquiteto da prefeitura de Bicas, vamos dizer assim. Mas ele tem muita história aqui. E eu quero te dar o bom dia. E vamos começar isso daí. O que você trouxe para a gente aí, para a gente ficar informado, Claudinho? Bom dia. Bom dia, Grazi. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Alternativa. Vim trazer um pouco da minha história, como eu comecei, né? Assim, as origens da gente que a gente não pode perder. Não pode, de jeito nenhum. Porque isso é muito, assim, é muito importante para a sua carreira também e seu crescimento na vida. É verdade. Né? O começo de tudo. Né? Quando eu comecei, por exemplo, desde o Jardim da Infância, que foi como é que ela chama? Até a minha diretora, que foi a Marluce Novaes, que foi a diretora do Jardim da Infância. Aqui de Bicas? Isso, aqui de Bicas. Ela, na época, eu lembro direitinho, era criança. Só um minutinho. Alô, professoras de Jardim de Infância. Tudo começa por aí, hein? Conta pra gente. Isso. Aí eu lembro até que foi anterior um pouquinho da data de 7 de setembro. Eles pediam pra gente fazer desenho aqui que a gente achava das datas, né, comemorativas, tá. né? Uhum. Aí eu fiz até um desenho. Até eu não sei se eu tenho ele ainda, porque é muito tempo, mas algumas coisas eu tenho guardado. Eu segurei, desenhei o pessoal segurando a faixa para poder homenagear, se não me engano, na época o prefeito ainda era o amigo. Né? Ah, sim. Então, aí você desenhou? Eu desenhei o pessoal segurando a faixa e tal. Aí naquela época o professor até falou assim: poxa, Cláudio, você já tem até uma noção um pouco de perspectiva, porque eu segurei igual, desenhei a faixa e o pessoal segurando por trás da faixa, não passa no corpo em cima da faixa. Que bacana. Aquela coisa toda, entendeu? Seu dom já veio de... Eles falam que é o dom e tudo, mas a gente vai aprimorando com o tempo também. Você nasce com um dom, mas você tem que aperfeiçoar um pouco. Se não tiver dedicação, aquilo morre. Isso, é verdade. Exatamente. Você tem que dedicar, focar no que você quer para você poder desenvolver também e crescer. Né? E você gostava? Sempre gostei de Fazia desenhar. com gosto? Sim, desde pequeno. Sempre gostei de desenhar. Isso é muito importante. Isso é bom você tocar nisso, porque... é uma coisa que a gente já vai observando nas crianças, desde pequenininho. Sim. Alguma já propensão para determinada coisa, né? Já com poucos anos de vida, você já começa a ver que já tem um desenvolvimento ali para coisa já. E o que você fez a partir de então, assim? Você só desenhava? Eu fazia muito desenho na mão, porque naquela época ainda informática não tinha. Então, quer dizer, eu fui, quando a gente foi crescendo, fui pro grupo, e eu sempre pedia a minha mãe para comprar um caderno, um desenho, um lápis para me desenhar. Aí eu ficava horas e horas lá desenhando. E você gostava de desenhar alguma coisa específica ou qualquer coisa? Eu te desenhava qualquer coisa, desenho artístico. Então, que hoje, por exemplo, o desenho artístico, a gente tem que valorizar um pouco, porque você está se perdendo com inteligência artificial. Isso, com essa inteligência artificial, então, veio para ajudar, mas você tem que saber também separar o lado artístico e essa parte, para não deixar se perder. Né? Exatamente. Porque com essa parte da inteligência artificial, o que vai acontecer? Vai começar a ser valorizado quem faz isso manualmente daqui a um tempo, porque não vai ter mais.
Porque hoje é tão rápida a coisa e tão perfeito que até uma pessoa que não desenha hoje consegue fazer alguma coisa. Hoje, com um comando da inteligência artificial, um comando bem prompt, diretivo, isso. você consegue já fazer. Já desenvolver alguma coisa já. É um perigo. Assim, eu até comecei a usar já um pouco a inteligência artificial para mim, um ponto de partida. Sim. Para mim poder facilitar e eu dar conta de fazer o meu serviço. Então aí, queira ou não, você tem que adequar, né? E alguém te incentivava? Para desenho? Alguém falava assim, olha, você tem talento nessa área. Na época eram poucos, né? Eram poucos que incentivavam, assim. Mas aí com a persistência, né, eu fui crescendo, passei o grupo, aí cheguei no estadual, né, que sempre estudei em escola pública, e comecei a desenvolver essa parte, até quando quando eu fazia desenho artístico até, antigamente era a 8ª série, né? Aí depois disso eu conheci minha esposa, né, que eu comecei a namorar, casei com ela, e meu sogro me incentivou a fazer projeto, porque ele é consultor. Ele falou, rapaz, por que você não faz isso? Na parte de desenho técnico? Eu falei assim, então vou tentar. E no primeiro salário meu de servente pedreiro lá, eu comprei tudo material de desenho. Aí comecei. Você foi servente pedreiro? Fui. Que bom. Bom saber, porque às vezes a pessoa vê você no topo, tipo assim, um arquiteto bem sucedido, não sabe que você também já ralou muito. Quando eu comecei, um dos meus primeiros empregos foi até o Fran da banca, que me deu, que eu era jornaleiro, o William até conheceu muito, todo mundo conhece na cidade. Eu entregava jornal. Hoje como é que ele chama? O Elson, carteiro. Sei. Então, hoje ele é engenheiro civil, né? Até trabalha com a gente também no escritório lá. Então, na época, um era carteiro e o outro era jornaleiro, né? Então, a gente subia entregando jornal e olha só, ia se virando, né? Se eu falar que é por isso que eu gosto de fazer esse bate-papo, porque isso é muito inspirador, Claudinho. A gente não tem noção de como que com uma contação da sua trajetória, como você inspira as pessoas que estão te ouvindo, os jovens que estão te ouvindo. Fala assim, olha, ele é arquiteto, pum, virou arquiteto. Não, teve uma trajetória. Sim. Que aí se inspira. Vamos lá, depois do seu primeiro salário, você fez o quê? Seu primeiro projeto? Como é que foi? Não, eu fiz até o meu primeiro projeto, foi quando na casa que eu moro, inclusive, hoje. Olha. Foi o primeiro, Então eu comecei a desenvolver, pegava poucos por ano, né? Fazia na mão. Aí você já pegava para fora? Já comecei a pegar para fora. Comecei a fazer já em nanquim, né? Na época era nanquim, papel manteiga. Quando você errava, tinha que raspar, então você tinha que fazer tudo de novo. Não tinha esse desenvolvimento que hoje é o CAD, por exemplo, que é o AutoCAD. Ah, tá. Eu comecei programa, né? Isso, eu comecei a informatizar, aí eu fiz o curso técnico, né? Para me poder... De quê? De edificações. Ah, tá. Mas você já desenhava projeto? Já desenhava. Aí eu fiz o curso de edificações, para me aprimorar e ter mais conhecimento da área. Fazer uma coisa mais bem feita. Aí eu comecei, foi quando eu fui para lá, fazia os desenhos tudo na mão e tudo. Aí veio inclusive até quando eu trabalhava na banca mesmo, o Fran me deu uma revista, que eu até tenho ela até hoje, que é da CAD Design, que chama, só sobre AutoCAD. Então quando começou era no DOS ainda, não tinha Windows. Eu comecei a aprender. Aí até logo que eu saí dali eu já fazia alguma coisa. Até trabalhei no Gênio Maroco, no material elétrico, na época, com o Gilder hoje, que ele trabalha na parte da seção de PTU na prefeitura. Até comentei com ele na época, ô Gilder, a gente tem que sair da prancheta, cara, porque o futuro é o CAD. Hoje prancheta não vai dar mais produção não, cara. Aí ele falou, o jeito vai ser esse mesmo. Aí começamos, porque na época era muito difícil. Hoje tem o YouTube, você entra lá, você tem uma aula completa do que você quer. Não, a gente tinha que comprar um livro no DOS, que era tudo prompt de comando, não tinha, era tudo teclado. Então aí eu comecei por ali, que é onde que me desenvolvi. Isso foi até em 94 para 95 já, quando eu comecei nisso. Então quer dizer, fazendo edificações. Né, isso. Aí eu peguei edificações, formei há pouco tempo, fiz logo mais tarde, não fiz na época que eu fiz. Na época eu fiz uns cursos técnicos, isso, mas por correspondência, porque não tinha. Você estudou por correspondência? Estudei. Cheguei a estudar por correspondência, fiz muito curso. Me ajudou muito. A gente fala, a faculdade lá não é boa. Não é a faculdade, que faz a faculdade é o aluno. Tem que dedicar.
Entendeu? Não adianta você ter o material se você não estuda ele. Não. É você que internaliza aquele conhecimento, ele não Isso. vem com a Não, varinha de não, condão. exatamente. Aí comecei a desenvolver essa parte, comecei a fazer para fora, inclusive trabalhei com o Aloysio também, trabalho aqui na rádio, para fazer alguns desenhos para a MRS, nós fizemos muito desenho junto também, né? Agradeço ele também, aprendi muito com ele, que é desenho mecânico. E logo depois fui desenvolvendo, fui procurando mais, montando meu escritório devagar, fui caminhando, até que a Simone veio trabalhar comigo. Mas aí você já tinha feito arquitetura? Não. Aí a Simone veio trabalhar comigo. Aí eu peguei e falei com ela assim, ô Simone, agora é hora da gente fazer uma faculdade, cara. Porque a gente não pode ficar dependendo dos outros. Aí nós fomos nós dois fazer a faculdade. A gente trabalhava durante o dia e fazia a faculdade à noite. Tinha dia que estudava de madrugada. É Aí, desse jeito, a vida não é fácil não. Não. É fácil não. Se vier muito fácil, não dá valor. É verdade. Então aí fomos desenvolvendo, né, com o tempo para, assim, como é que fala? Para poder aguentar o rojão que eles falam, né? Tem que ter muita dedicação. Você trabalhava de dia e estudava de noite? Isso. E voltava todo dia. Todo dia. Para a estrada do jeito que está. E isso, assim, é uma inspiração, porque quando você conseguiu fazer a faculdade, você não era tão novo? Não. Já foi agora na Formei parte de adulto? em 2020 em arquitetura. Olha só. Fui fazer a faculdade depois eu era o aluno mais velho da sala. Os cursos que você tem, que hoje contribuíram, assim, de alguma forma, Olha, o curso técnico me ajudou muito. que foi o de edificações? Muito. Me ajudou muito. Porque você tem muita experiência. Trabalhei com muitos engenheiros também, me ajudaram muito também. Então você já chega lá com uma certa bagagem para poder você não ficar vendido, perdido. Você chega numa sala de aula e assim, todo mundo novo, o pessoal já está naquele gás todo. Aí você fica com medo, pô, será que eu vou dar conta? E o curso técnico foi o que te deu a capacidade de começar a trabalhar, Isso. né? Até te deu a renda, Isso. te deu a alavanca para você ficar inserido. Hoje em dia, se você puder, vamos supor, o cara novo, se ele puder primeiro fazer um técnico, depois ir para a faculdade, ele vai ver o diferencial que é. Um curso técnico bom. Ele vai ver, é outra coisa, tem que dedicar. Meu curso técnico tinha muito professor com doutorado, mestrado, então os caras pegavam pesado. Já dava uma bagagem boa. Pegavam pesado.